Ela foi amarrada numa porteira pelo próprio coronel como castigo, exposta ao sol e à vergonha, com as mãos ensanguinadas e o corpo tremendo. Mas quando um fazendeiro solitário cortou as cordas e a levou para sua fazenda, ninguém imaginava que aquela noite mudaria não só o destino dos dois, mas revelaria um segredo tão chocante que sacudiria toda a região. Você já imaginou viver numa época em que a palavra de um coronel era a única justiça que o povo conhecia, onde a poeira vermelha cobria até os sonhos e onde os mais pobres não tinham como escapar da crueldade dos mais fortes? É assim que começa a história que marcou para sempre a vila de São Raimundo do Sertão, no sertão da Bahia, no ano de 1903. Uma história de dor, de coragem e de um amor que nasceu onde todos só esperavam encontrar destruição. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta. Um segredo escondido por anos, um segredo que mudou a compreensão de todos sobre quem realmente era aquele coronel que mandava em tudo e que revelou uma verdade tão pesada que ninguém na região jamais esqueceria. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela manhã de março transformou para sempre o rumo desses destinos tão machucados. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga, de que cidade você está assistindo essa história? Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. O sertão da Bahia, naquele início de século, era uma terra onde o silêncio pesava mais que qualquer grito. A poeira vermelha cobria tudo: os caminhos, as casas de taipa, os rostos cansados de quem ainda insistia em viver ali. O vento quente vinha do nordeste e não trazia nem sombra, só calor e mais calor, o tipo que cala até os pássaros e deixa apenas o som das cigarras no ar. A vila de São Raimundo do Sertão era um lugar pequeno, onde todo mundo se conhecia pelo nome, pelo tom da voz e pelos segredos que carregava no peito. Era um lugar onde a justiça não vinha da lei, mas da caneta de um homem só. O coronel Augusto Cavalcante de Oliveira era esse homem. Suas terras se estendiam por quilômetros de cerrado seco, e sua palavra valia mais que qualquer lei que chegasse daquela capital distante. Os pobres obedecem. Os que ousavam questionar aprendiam caro. Era assim. Era a única forma de vida que a maioria conhecia. Eduardo Correia Lemos tinha 31 anos quando essa história começou. Era um homem de estrutura robusta, de ombros largos e braços que mais sabiam de corda e enxada do que de carinho. A pele morena era castigada pelo sol do sertão desde criança. As mãos calejadas de tanto trabalhar e uma cicatriz fina na bochecha direita lembrava de um tempo antigo que ele nunca explicou a ninguém. Os olhos castanhos guardavam um silêncio que ninguém da vila ousava interromper. Eduardo não era um homem fácil de conhecer. Dele vinha a impressão de alguém que preferia a companhia do gado ao da gente, de quem caminhou tanto por dentro da dor que já não sentia mais o caminho sob os próprios pés. A fazenda da Pedra Branca, aninhada entre colinas ressequidas, era ao mesmo tempo o seu orgulho e a sua prisão. Um poço que já não jorrara tão bem, um galpão de madeira velha e um rancho simples, mas bem cuidado. Assim era o mundo de Eduardo. Os vizinhos o respeitavam, mas não o conheciam de verdade. Boa parte da vila o encarava com cautela, como se ele fosse uma criatura do próprio sertão, silenciosa e imprevisível. 5 anos antes, Eduardo havia perdido Lúcia, sua esposa. Ela era a luz daquele rancho, a única pessoa que conseguia arrancar um sorriso daquele homem endurecido pela vida. Quando a febre misteriosa a acometeu, Eduardo fez tudo o que podia. Buscou o doutor da cidade vizinha, rezou mais do que rezava desde criança. Ficou acordado por noites seguidas ao lado da cama dela, segurando as mãos frias que iam ficando mais frias a cada hora que passava. Mas Lúcia foi embora como o sol atrás das colinas, devagar.
até que não restou mais nada além da sombra. Desde então, a fazenda da Pedra Branca mudou. O silêncio que antes era apenas da madrugada foi se espalhando para o resto do dia, invadindo cada canto da casa, cada conversa que Eduardo tentava ter. Ele trabalhava até não conseguir se mover, como se o cansaço pudesse cobrir aquele vazio que Lúcia deixara. E na maior parte das vezes, conseguia. Mas nas noites mais frias, quando o fogão a lenha crepitava e o vento batia nas venezianas velhas, o vazio voltava, pesado como a terra seca sobre as sementes mortas. Naquela manhã de março, quando o ar cheirava a terra seca e um vento quente vinha do nordeste, Eduardo cavalava em Trovão, seu cavalo preto de crineira densa e temperamento bravo, retornando de fiscalizar o cercado mais distante. O sol já estava alto, fundindo a poeira com o horizonte em um tudo avermelhado que parecia queimar até a alma. O vento carregava ecos de vozes que não pertenciam àquela hora. Ecos que não combinava com o silêncio que sempre cobria aquele caminho deserto. Eduardo deteve Trovão com um movimento suave das rédeas e ficou em silêncio, ouvindo. As vozes vinham de trás de um afloramento de rochas, misturadas com risadas grossas e barulho de cordas sendo apertadas. Algo dentro dele, um instinto antigo, forjado em anos de vida dura, disse que ali estava algo que não devia estar. Desmontou em silêncio, prendeu Trovão atrás de um mandacaru grande e caminhou com cuidado até perto das pedras, agachando o corpo para não ser visto. O que ele viu ali fez o sangue gelar nas veias. Uma mulher jovem, de não mais que 20 anos, com o vestido de chita puído e os cabelos encharcados de suor, estava sendo amarrada com cordas grossas aos trilhos de uma porteira abandonada. Os braços dela estavam esticados como se fossem asas, e as mãos, brancas e ensanguinadas, tentavam se defender. Mas era impossível contra 3 jagunços que riam enquanto apertavam os nós, com a pressa de quem já tinha feito aquilo muitas vezes antes. À frente deles, montado em sela reluzente, estava o coronel Augusto Cavalcante de Oliveira. O rosto dele era duro como pedra, os olhos frios, os bigodes grossos pendurados no queixo como um mau presságio. O coronel ordenava, com a voz de quem não espera questões, que ela ficasse ali até o meio do dia, exposta ao sol e à vergonha, como exemplo para qualquer outro que ousasse questionar sua autoridade. Eduardo não imaginava que aquela manhã mudaria tudo. Os homens partiram aos poucos. O coronel primeiro, sem olhar para trás, como quem deixa um lixo na estrada. Os jagunços depois, montando nos cavalos e seguindo pela poeira que o patrão levantara. Quando o barulho dos cascos se foi, quando a poeira baixou e o silêncio voltou ao caminho, Eduardo saiu da emboscada. Caminhou devagar até a porteira. A mulher estava com a cabeça inclinada, o corpo pendurado pelas cordas nos braços, as mãos ensanguinadas e os olhos fechados. Eduardo engoliu seco, sacou a faca do cinto, a mesma que ele usava para cortar cordas de cerca, e começou a serrar os nós, um por um, com cuidado para não machucar mais os braços dela. Quando a última corda cedeu, o corpo dela cedeu também, caindo nos braços de Eduardo como água derramada. Ele a segurou com firmeza, amparou contra o próprio peito e a levou até Trovão, que relinchava baixinho, como se também entendesse o peso da cena. "Moça, tá me ouvindo?" perguntou Eduardo com a voz firme, mas carregada de preocupação, enquanto colocava a mulher no lombo do cavalo com delicadeza. Ela não respondeu. Os lábios estavam secos, o rosto pálido como farinha, e o corpo tremia como se tivesse caminhado quilômetros sob o sol forte. Eduardo ajeitou ela melhor na sela, segurou as rédeas e começou a cavalgar para casa. O caminho de volta parecia mais longo do que nunca. De vez em quando, ele olhava para a moça por cima do ombro e via as marcas das cordas nos pulsos dela, vermelhas e profundas, e pensava naquelas risadas dos jagunços.
Algo dentro dele, algo que Lúcia antes conseguia manter adormecido, despertou com força naquele momento. Quando chegou na fazenda da Pedra Branca, o sol já estava caindo atrás das colinas, espalhando um laranja escuro pelo sertão. Eduardo desmontou, amparou a mulher nos próprios braços e a levou para dentro do rancho. O ambiente simples, mesa de madeira rústica, lamparina pendurada no teto, o cheiro de café forte que sempre pairava na cozinha, contrastava com a fragilidade dela. Ele a apoiou na cadeira com delicadeza e foi buscar água no poço. Quando voltou, ela tinha aberto os olhos. Olhos escuros, profundos, que mostravam mais do que dor. Mostravam medo e algo mais. Algo que Eduardo ainda não conseguia decifrar. "Bebe", disse ele, oferecendo o copo. Ela aceitou com as mãos trêmulas, bebeu com tanta pressa que quase engasgou e depois respirou fundo, como se finalmente conseguisse sentir alívio. "Obrigada", sussurrou ela. "Eu achava que não chegaria a lugar nenhum." Eduardo a observou mesmo exausta. Algo naquele olhar chamava a atenção, mas ele sabia que não devia fazer perguntas demais. Gente machucada precisava de tempo. "Qual o seu nome, moça?" perguntou com simplicidade. Ela hesitou por um instante, como se o nome tivesse se perdido junto com a vida que deixara para trás. "Maria do Carmo", disse por fim, a voz fraca como um fio quebrado. "Maria do Carmo Reis." Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois, inclinou a cabeça. "E eu sou Eduardo. Você está no rancho meu. Ninguém aqui vai te machucar. Enquanto estiver aqui, você está segura." Ela fechou os olhos por um instante, emocionada. Quando os abriu, havia algo novo no olhar. Não mais apenas medo, mas uma centelha de confiança nascente. Frágil como uma flor no meio da seca. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. Nos dias que se seguiram, a fazenda da Pedra Branca deixou de ser apenas abrigo de um homem solitário e começou a respirar de um jeito diferente. Eduardo lavou as feridas das mãos de Maria com água do poço e a alimentou com broa de milho e café forte que ele preparava nas manhãs cedo, como sempre fazia, mas que agora ganhava um propósito novo. Não pediu nada, não fez perguntas demais, apenas cuidou em silêncio, da forma como homens de palavra cuidam de quem não pode cuidar de si. Maria observava com olhares cautelosos, tentando entender por que aquele homem, que a vila temia, a tratava com tanta delicadeza. Ela não conseguia entender. Toda a vida que conheceu era feita de crueldade disfarçada de costume. E ali estava aquele homem de mãos calejadas, que a olhava sem julgamento, que a alimentava sem esperar nada em troca, que se esforçava para não atemorizar com sua presença grande e silenciosa. Na primeira noite, Eduardo preparou um caldo simples de legumes e a trouxe na tigela de barro. Maria a aceitou com as mãos ainda bandagadas, que ele tinha enfaixado com um pano limpo. "Posso te fazer uma pergunta?" disse ela depois de comer um pouco. A voz ainda fraca, mas com um tom mais firme do que Eduardo esperava. Ele se sentou na cadeira ao lado, enxugando as mãos com o pano. "Se ajuda você de alguma forma, pergunte." Maria respirou fundo e olhou para a lamparina que piscava na brisa. "Por que você me ajudou? Eu não conheço você e não tenho como pagar nada." Eduardo ficou em silêncio por um instante. Depois disse com calma: "Incomodar. Moça, o sertão é grande e cruel. Quem bate na porta merece acolhida." Ela fechou os olhos por um momento, emocionada, mas tentou não mostrar. Quando os abriu, havia algo novo no olhar. Não mais apenas medo, mas uma centelha frágil de confiança que começava a brotar. A segunda noite foi mais leve. Maria conseguiu se mover melhor, caminhando devagar pela casa, tocando as paredes com as pontas dos dedos, como se estivesse tentando entender quem era o homem que vivia ali. Eduardo a observou desde o galpão,
onde trabalhava com a corda, e não disse nada. Gente machucada precisava de tempo. Ele sabia isso melhor que ninguém. Ela era forte, isso ele já percebia. Não o tipo de força que se vê de perto, mas a força de quem já foi empurrada para o chão tantas vezes que aprendeu a se levantar sozinha. Na terceira noite, quando o fogão a lenha crepitava mais forte e o vento batia nas venezianas velhas, com um som que parecia um canto antiguíssimo, as duas histórias começaram a se entrelaçar. Eles estavam sentados à mesa, Eduardo com um copo de água e Maria com as mãos aquecidas pelo calor do fogo, quando ela começou a falar. A voz saiu embargada, fraca, como se as palavras pesassem mais do que o próprio corpo. Minha família morava do outro lado da serra, começou ela, sem levantar os olhos. Eram terras da gente desde antes do avô meu, mas o coronel, aquele mesmo que me mandou amarrar, ele foi chegando devagar. Primeiro mandou os jagunços pedir que a gente se mudasse. Depois começou a falsificar os papéis das terras, mudando o nome, dizendo que a gente não tinha direito. A voz dela falhou. Ela apertou as mãos na própria saia, os dedos brancos de tanto apertar. Eduardo ficou imóvel, as mãos cerradas sobre o joelho, ouvindo sem interromper. Meu pai tentou questionar, tentou ir à cidade mostrar os documentos que a gente tinha. Mas quem ia ouvir um homem pobre contra o coronel? Ela pausou, respirando fundo. Meu pai e minha mãe morreram de desgosto e pobreza depois que o coronel tomou tudo. Eu fui parar na fazenda dele como serviçal. Trabalhei 2 anos. E quando achei que tinha um jeito de escapar... Ela apontou os pulsos enfaixados, sem precisar terminar a frase. Eduardo entendeu tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado como a terra seca sobre as sementes mortas. O fogão crepitava. Um galo distante cantava no terreiro. Eduardo ficou olhando para Maria por um tempo que pareceu longo demais. Depois, pela primeira vez em 5 anos, ele falou sobre Lúcia. Não as palavras leves que alguém diz para preencher o silêncio. Palavras pesadas, arrancadas do fundo do peito, como se Eduardo estivesse puxando uma raiz que se enraizara muito fundo. Eu perdi minha mulher há 5 anos, disse ele com a voz firme, mas com uma vibração por dentro que Maria logo percebeu. Lúcia se foi para uma febre que veio do nada. Eu não conseguia acreditar. Ele pausou, olhando para o fogo que dançava na boca do fogão. Depois que ela foi embora, eu não queria mais sentir nada. Trabalhava até não conseguir me mover. Dormia quando o corpo mandava parar. E assim ia, dia atrás de dia, como um homem que caminha sem ver onde está indo. Maria o olhou com um olhar que misturava empatia e dor própria. A conexão que nasceu entre eles naquela noite não foi fogo, foi terra molhada após uma longa seca. Foi o primeiro sinal de que ambos ainda tinham algo dentro que não morreu do jeito que parecia. E meu amigo, minha amiga, enquanto a noite cobria a fazenda da Pedra Branca com um silêncio que parecia quase gentil, na cidade de São Raimundo, as línguas já começavam a se soltar. A venda do Sr. Horácio era o lugar onde as notícias chegavam antes do sol. Era um estabelecimento pequeno, cheiro de farinha, madeira e conversa. Naquela manhã seguinte, quando as mulheres chegaram para comprar as provisões da semana, os comentários já estavam no ar como a poeira da estrada. Disseram que o Eduardo Correia Lemos esconde a própria serviçal do coronel, comentou a dona Terezinha, com a voz alta e as mãos na cabeça. Ela era conhecida por toda a vila, por sua habilidade de espalhar fofocas pelo comércio. E naquele dia não ia precisar muito esforço. As outras mulheres pararam o que estavam fazendo. Uma engoliu seco, outra balançou a cabeça. Um absurdo desses ainda acontecendo, respondeu Horácio de trás do balcão, balançando a cabeça com um suspiro cansado. Na outra ponta da venda, 2 peões cochichavam. Mas é verdade mesmo? A moça que o coronel mandou amarrar na porteira? Dizem que sim, mas essa história ainda vai render. São Raimundo era assim. Ninguém sabia a verdade, mas todos adoravam imaginar.
Os comentários cresceram como mato entre cercas ao longo dos dias. Dentro de uma semana, os primeiros sinais de que a cidade não esquecia começaram a aparecer. Os jagunços do coronel começaram a surgir nas estradas que levavam até a fazenda. Não entravam, mas apareciam, montados nos cavalos, fumando, observando a entrada do rancho como quem guarda olho em coisa que vai cair. Eduardo os viu pela primeira vez numa tarde em que estava no terreiro, colocando lenha no galpão. 3 homens, jacas apertadas, chapéus baixos. Um deles riu, cobrindo a boca com a mão, e os outros acompanharam. Eduardo segurou a haste com mais força, mas não mostrou nada no rosto. Conhecia aquele tipo de pressão. Conhecia melhor do que deveria. Maria, que estava dentro do rancho, ouviu o silêncio de Eduardo. O tipo de silêncio que dizia que algo estava errado. Foi até a porta e ficou parada no batente, observando os 3 homens na estrada. Um deles a viu e apontou com o queixo para ela. Depois, os 3 riram de novo e partiram, deixando apenas a poeira e o cheiro de fumo no ar. Maria não disse nada quando Eduardo voltou para dentro. Mas naquela noite, quando a lamparina já estava quase apagando, ela foi até ele no galpão e ficou parada na porta por um tempo. Eduardo levantou os olhos. "Eles vão voltar", disse ela com a voz firme. Eduardo ficou em silêncio por um momento. "Vão", disse por fim, "mas enquanto tiverem que passar por mim, não vão chegar perto de você." Maria o olhou por um tempo longo. Depois voltou para dentro sem mais nada dizer. Mas algo naquele olhar, algo naquelas palavras, Eduardo carregou com ele por muitos dias ainda. Numa manhã seguinte, quando o sol ainda não estava alto e o cheiro de terra seca vinha forte do terreiro, um dos jagunços, o mais alto dos 3, com barba por fazer e chapéu de abas largas, ousou entrar pela porteira da fazenda. Caminhou devagar, mãos nos pockets, como quem quer mostrar que não veio com intenção ruim, mas o corpo dele dizia outro jeito. Eduardo saiu do galpão e ficou parado no meio do terreiro, os braços cruzados. Maria ficou na porta do rancho, sem se mover. O jagunço parou a uns 10 passos de Eduardo e sorriu de lado. "O patrão manda recado", disse com a voz mansa, mas com um tom que não era mansa de nada. "Diz que a moça não é para você. Diz que quem a andou com ela por tempo não andou com ela por escolha, e que quem tenta guardar o que não é seu acaba perdendo tudo." Eduardo não se moveu. A mandíbula ficou travada, os olhos fixos no rosto do jagunço. A voz que saiu foi baixa, mas pesada como pedra caindo. "Você vai voltar aí embaixo e vai dizer ao seu patrão que nessa fazenda quem manda sou eu. E que qualquer homem que entra nesse terreiro sem convite sai sem nada, inclusive os 2 pés." O jagunço ficou em silêncio por um instante. Depois o sorriso voltou. Não o mesmo sorriso, esse era mais nervoso. Ele se virou e caminhou devagar de volta para a porteira, montou no cavalo e partiu sem olhar para trás. Eduardo ficou no terreiro até ver a poeira se afastar pela estrada. Depois foi até a porta do rancho. Maria estava ali, branca, mas com os olhos firmes. "Não foi nada", disse Eduardo. "Não foi nada", repetiu. Mas os 2 sabiam que não era verdade. Os dias seguiram passando e, aos poucos, a fazenda da Pedra Branca começou a mudar. Não de uma forma que alguém de fora percebesse. As paredes ainda eram as mesmas, o poço ainda não jorrara melhor. Mas por dentro algo se movia. Maria começou a se levantar mais cedo. Nas manhãs, quando o cheiro de café forte encheia a cozinha e o sol ainda era tímido, ela aparecia na porta com os olhos mais vivos do que na véspera. Eduardo a viu pela primeira vez ajudando a carregar lenha para o fogão. Não disse nada, mas observou. Ela não era fraca, nunca foi. Era uma mulher que sofreu, mas que ainda carregava um fio de força que a vida não conseguiu cortar. Certa noite, quando a lamparina já estava baixa e o fogão só brasa, Maria ficou acordada sozinha por um tempo longo.
Eduardo já tinha ido se deitar no seu canto do rancho. Nunca compartilhou o quarto com ela. Nunca tentou se aproximar de um jeito que fosse além do cuidado. Maria ficou sentada na cadeira, os olhos perdidos no que restava do fogo, pensando em tudo o que aconteceu desde que chegou ali. Pensava na porteira, nas cordas, nas risadas dos jagunços. Pensava nos pais que já não estavam. Pensava naquele homem, Eduardo, que a salvou sem pedir nada, que a alimentou sem esperar nada, que a olhava sem julgamento, como se ela fosse uma pessoa e não um problema para resolver. Ela não lembrava da última vez que se sentiu assim. Não era conforto, não era felicidade, era algo mais simples e mais importante. Era a sensação de que alguém a via como gente. Na manhã que se seguiu, Maria acordou com o sol nos olhos e o cheiro de café na cozinha. Foi até a porta e ficou parada um instante observando Eduardo no terreiro. Ele estava cortando lenha, o corpo todo engajado no trabalho, o suor escorregando pela testa. Quando ele a viu na porta, parou por um segundo. Apenas um segundo. Depois voltou ao trabalho. Mas naquele segundo, algo nos olhos dele disse mais do que uma hora inteira de conversa poderia dizer. Certa manhã, Eduardo encontrou Maria na horta pequena que existia atrás do rancho. Era um cantinho de terra que Lúcia havia plantado anos atrás e que Eduardo nunca mais cuidou depois que ela se foi. As ervas estavam ressequidas, meio mortas, mas Maria estava ali, de joelhos na terra vermelha, tentando arrancar vida do solo com um cuidado que parecia quase impossível naquele ambiente. Eduardo parou na porta do galpão e ficou observando por um tempo. Depois, se aproximou, sem fazer barulho. "Não tem muita coisa para salvar ali", disse ele com a voz calma. Maria levantou o rosto e sorriu. Um sorriso tímido, mas real. O primeiro sorriso que Eduardo via nela desde que chegou. "Talvez não, mas a terra ainda está viva embaixo." Eduardo ficou em silêncio por um instante, olhando para o solo. Depois foi buscar água no poço e trouxe na tigela. Sem dizer mais uma palavra, derramou devagar sobre as raízes ressequidas. Maria o observou com atenção. Os dois ficaram assim por um tempo, lado a lado, sem precisar de palavras para entender a linguagem que compartilhavam. Era um momento pequeno, mas naquele momento pequeno, algo entre eles se tocou de um jeito que nenhum dos dois ainda conseguia nomear. Eduardo tentou convencer a si mesmo que era melhor Maria partir. A pressão da cidade ia crescendo, os jagunços apareciam cada vez mais, e ele sabia que o coronel não era homem que esquecia facilmente. Era mais seguro ela se ir, voltar para a cidade vizinha, começar de novo em outro lugar. Mas quando tocou no assunto, numa noite em que o fogão já quase se apagava e a lamparina tremeu na brisa, Maria o olhou com uma firmeza que o desarrumou por dentro. Ele estava apoiado no batente da porta, os braços cruzados, tentando manter a voz neutra. "Maria, talvez seja melhor você ir. A cidade está falando demais. Os homens do coronel estão aparecendo." Ela não deixou ele terminar. Levantou os olhos do pano que estava dobando e o encarou. Os olhos dela não tiniam mais medo, tiniam determinação. "Você me livrou da cerca", disse ela, com a voz firme como o próprio sertão. "Agora me deixe me livrar da vergonha." Eduardo ficou imóvel, engoliu seco, não disse mais nada. Porque algo naquela frase, algo naquele olhar, era mais forte que qualquer argumento que ele podia usar. "Agora me diga, você já comentou de que cidade você está assistindo essa história? Porque o que acontece a partir daqui, meu amigo, minha amiga, vai mudar tudo o que você pensava sobre essa história." Foi então que Maria mostrou algo que mudou a direção de tudo. Numa noite em que a lamparina crepitava na brisa e o vento batia forte nas janelas, Maria se levantou da cadeira e foi até o vestido de chita puído que ela guardava dobrado numa gaveta do rancho. O mesmo vestido que usava no dia em que foi amarrada na porteira. Eduardo a observou com estranheza. Maria segurou o vestido com as duas mãos e, com um movimento cuidadoso,
Começou a desfazer a bainha costurada na borda inferior. Era feito com uma linha fina, costurada com tanto cuidado que parecia parte própria do vestido. Dentro, dobrado diversas vezes até parecer um grão de areia, estava um dobradinho de papel. Um papel amarelado com ink, escrita firme e clara. Maria o abriu com as mãos que tremeram um pouco. Não de medo, mas de algo mais profundo. Segurou o papel sob a luz da lamparina e o ofereceu a Eduardo com as mãos firmes. "Você precisa ver isso", disse ela em voz baixa. Eduardo tomou o papel. Os olhos percorreram as linhas da carta devagar, depois rápido, depois pararam. A letra era reconhecível. Era a letra do coronel. Eduardo conhecia aquela caligrafia porque a tinha visto em documentos oficiais que passavam pela vila. A carta detalhava, com a frieza de quem registra transações comerciais, a falsificação de documentos de terras de pelo menos 12 famílias da região. Nomes, datas, valores, tudo ali na própria mão do coronel, como se ele fosse tão arrogante que não precisasse esconder o que fazia. Eduardo sentiu um nó na garganta, mas o que veio depois, no segundo parágrafo, foi o que fez as mãos tremerem. O que fez o sangue gelar. O trecho mencionava que a água do poço da fazenda, que Eduardo compartilhou com Lúcia, fora tratada para que a família se mudasse logo. Eduardo leu aquilo mais uma vez, e mais uma vez, como se as palavras pudessem mudar de sentido se ele olhasse de novo. Mas não mudaram. A morte da mulher que ele amava não fora uma febre qualquer. Fora assassinato, lento, calculado, perpetrado pelo mesmo homem que agora tentava silenciar Maria. Eduardo ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. A lamparina piscou. O fogão crepitava baixinho. Trovão relinchava no curral, como se sentisse que algo mudou no ar. Maria ficou sem se mover, observando o rosto de Eduardo, os olhos dele que não saíam do papel. Ela não precisava pedir explicações. Ela entendia. Entendia que aquela carta não era apenas a prova da maldade do coronel contra as famílias da região. Era também a prova de que Lúcia, a mulher que Eduardo amava, foi assassinada pelo mesmo homem que tentava destruir a ela, Maria. Eduardo dobrou a carta devagar, com os dedos que não paravam de tremer, e colocou no bolso da camisa. Levantou os olhos para Maria e ela viu algo nele que nunca tinha visto antes. Não era apenas raiva. Era o tipo de dor que se transforma em determinação. Era o tipo de coisa que um homem leva para dentro e que só sai quando o momento certo chega. A noite que se seguiu foi a mais escura que Eduardo conheceu. Com a carta escondida no peito e trovão relinchando no curral, tudo parecia perdido. A lamparina dentro do rancho piscava sozinha, sem mão para ajeitá-la. O cheiro de café frio pairava na cozinha. Ninguém tinha coração para fazer novo. O céu estava coberto naquela noite, sem estrela sequer, como se até o céu se envergonhasse do que a terra permitia. Eduardo caminhava pelo terreiro de volta e para, como quem não sabe mais para onde ir. O mundo que ele conhecia, o mundo de silêncio, de trabalho e de tentar esquecer, desmoronou em um instante. Lúcia não morreu de febre. Lúcia foi assassinada. E o assassino era o mesmo homem que mandava em tudo. O mesmo que tentava pegar Maria. O mesmo que todos temiam. Maria, que já não era a mulher assustada que chegou dias antes, saiu do rancho e caminhou até ele. O vento frio da madrugada embaralhou os cabelos dela. Ela se aproximou em silêncio e colocou a mão sobre a sua. A mão ainda trêmula de Eduardo. Ficaram assim por um tempo, sem dizer nada, sentindo o peso do mundo nas palmas. Depois, Maria falou com a voz calma e firme como a pedra do sertão. Não é preciso ser mais forte que ele. Eduardo a olhou. É preciso que alguém finalmente fale a verdade. Eduardo fechou os olhos, respirou fundo e então lembrou algo que um dos peões tinha comentado dias atrás, numa conversa no galpão, que o juiz da capital, Dom Severino de Souza, estaria passando pela cidade naquela semana para resolver assuntos pendentes da região.
um juiz da capital. A justiça que nunca chegava a São Raimundo estava prestes a passar pela porta. Na manhã da terça-feira seguinte, quando o sol ainda era baixo e a poeira da estrada ainda não tinha sido movida pelos primeiros cavalos da manhã, Eduardo Correia Lemos saiu da fazenda com Maria ao seu lado. Ele caminhava com o chapéu na mão e a carta no peito, presa à camisa com a mão esquerda, como quem protege o próprio coração. Maria caminhava junto dele, vestido limpo, a fita nos cabelos, os pulsos ainda com marcas claras das cordas. Não tinham medo, ou, se tinham, não mostravam. O caminho até a praça parecer maior do que era. Cada passo que dava, Eduardo sentia os olhos da cidade sobre si. Portas se abriam devagar. Rostos apareciam nas janelas. Era Eduardo Correia Lemos caminhando com a moça que o coronel mandou amarrar. Era a história que a cidade inteira estava esperando para ver como terminava. A praça estava lotada naquela manhã. Era dia de mercado e os comerciantes tinham suas barraquinhas montadas ao longo do terreiro. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, o cheiro de café e farinha misturava-se ao sol forte que já começava a castigar. No armazém do Sr. Horácio, no canto da praça, o juiz Dom Severino de Souza estava sentado numa cadeira de madeira, revisando documentos sobre a mesa. Era um homem de uns 50 anos, cabelos brancos penteados para trás, bigode fino e um pince-nez que segurava na ponta do nariz. Vestido de roupa escura, paletó abotoado apesar do calor, parecia um homem que levava muito a sério o cargo que carregava. Eduardo entrou no armazém com passos firmes. O barulho da praça diminuiu quando as pessoas ao redor perceberam que o fazendeiro da Pedra Branca caminhou direto até o juiz. Horácio, de trás do balcão, parou o que estava fazendo. Uma mulher que estava comprando farinha esqueceu a bolsa na própria mão. O silêncio foi caindo sobre a praça como a poeira depois de uma tempestade. Dom Severino, disse Eduardo com a voz firme, mas sem elevar o tom. Peço licença, preciso que o senhor veja algo importante. O juiz levantou os olhos por cima do pince-nez e observou Eduardo por um instante. Depois, observou Maria, que ficou ao seu lado, com os olhos erguidos e a postura de uma mulher que não mais se curvava. Dom Severino assinalou para a cadeira à frente dele. Sente-se e me conte. Eduardo não se sentou. Sacou a carta do peito e a colocou sobre a mesa, à frente do juiz. Essa carta foi escrita pela própria mão do coronel Augusto Cavalcante de Oliveira. Nela, o senhor vai encontrar a prova de que o coronel falsificou os documentos de pelo menos 12 famílias da região para tomar suas terras. Eduardo pausou. A garganta engoliu seco. Maria colocou a mão na ponta do braço dele. Um gesto pequeno, mas poderoso, e Eduardo continuou. E vai encontrar outra coisa ainda mais grave. Ele pausou novamente. O armazém inteiro parecia conter a respiração. Vai encontrar a prova de que o coronel assassinou minha esposa, Lúcia. Envenenou a água do poço da minha fazenda para que eu me mudasse. Dom Severino ficou imóvel por um segundo. Depois tomou a carta com cuidado. Colocou o pince-nez na ponta do nariz e começou a ler. Leu devagar. Depois, mais uma vez, mais devagar ainda. O silêncio da praça nesse momento era pesado como o próprio sertão. Foi então que o barulho de cascos cortou o ar. Todos viraram. O coronel chegou a cavalo, sela reluzente, 2 jagunços atrás dele. Desmontou com a postura de quem sempre manda. Caminhou até o armazém com passos seguros e ficou parado na entrada, os olhos fixos na carta nas mãos do juiz. Por um instante, algo passou no rosto do coronel. Algo que parecia sombra, algo que parecia susto. Mas ele logo mascarou com a arrogância de sempre. Que negócio é esse, Dom Severino? Disse com a voz rouca e grave. O juiz não levantou os olhos da carta. Leu mais uma vez. Depois dobrou o papel com cuidado, guardou no próprio bolso e levantou os olhos para o coronel.
O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Dom Severino ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Depois disse com a voz calma e firme, como a justiça que devia representar: Coronel Augusto Cavalcante de Oliveira, pela autoridade que me carrego e pela lei que represento, está preso. Os dois jagunços hesitaram, mas Dom Severino não sequer mudou o olhar. Alguém move um passo contra esses dois, apontou para Eduardo e Maria, e a resposta vai ser ainda maior. Um dos jagunços olhou para o outro, depois para o coronel, cujo rosto tinha ficado branco como a poeira do sertão. Ninguém mais falou. O coronel foi preso ali mesmo, na praça, diante de todos. E o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito que a cidade já tivesse ouvido. O coronel foi condenado nas semanas que seguiram. Falsificação de documentos, assassinato por envenenamento, roubo de terras. A sentença foi pesada, anos de prisão e restituição de todos os bens às famílias desapossadas. As 12 famílias que o coronel havia desapossado receberam suas terras de volta. Os papéis foram assinados pelo próprio Dom Severino, com a tinta escura que parecia selar um tempo que não ia mais voltar. Os dois jagunços que acompanhavam o coronel também foram interrogados e confessaram tudo o que todos já sabiam, mas que ninguém ousava dizer em voz alta. A história de Maria tornou-se o exemplo que as mães contavam aos filhos à beira do fogão, à luz da lamparina, quando a noite cobria o sertão e o mundo parecia menor do que era. E o nome de Eduardo Correia Lemos, que antes a vila pronunciava com cautela, começou a ser dito com respeito, não mais como o fazendeiro solitário e fechado, mas como o homem que teve coragem de fazer o que ninguém mais ousava fazer. Na fazenda da Pedra Branca, os dias que se seguiram à prisão do coronel foram como o primeiro amanhecer depois de uma seca longa. A pressão que pairava sobre Eduardo e Maria foi se afastando devagar, como a poeira se afasta após a tempestade. Eduardo não mais ia ao terreiro olhar para a estrada com medo de ver jagunços. Maria não mais se encolhia quando alguém aparecia na porta. A cidade de São Raimundo, que antes murmurava com tanta crueldade, começou a mudar o tom. Não do dia para o outro. Essa coisa não acontece assim, mas devagar. Como a terra que começa a verdear depois da chuva. Os vizinhos que antes evitavam olhar para Eduardo na venda do Horácio começaram a cumprimentá-lo com respeito genuíno. As mulheres que antes fofocavam sobre Maria começaram a reconhecer o que ela era, não a serviçal do coronel. A mulher que teve a coragem de guardar a prova quando ninguém mais ousava. Numa tarde em que o sol já estava baixo e o sertão parecia mais gentil do que era, Eduardo e Maria estavam sentados na varanda do rancho. O cheiro de café forte vinha da cozinha, misturado ao ar seco do entardecer. O som distante de trovão pastando no terreiro e o canto de um pássaro remoto preenchiam o silêncio entre eles. Maria apoiou a cabeça no ombro dele. Devagar, como quem testa se é real o que está sentindo. Eduardo não se moveu, apenas ficou ali, sentindo o peso leve dela contra ele, e algo dentro de seu peito, algo que havia dormido por 5 anos, se moveu com força. Não foi um momento de grande drama. Não foi um grito ou uma declaração de um jeito todo engolido. Foi um momento simples, como o próprio sertão é simples, mas carregado de um peso que só quem viveu algo igual pode entender. Eduardo ficou olhando para as colinas que se tingiam de laranja e roxo, e Maria ficou ouvindo o batido do próprio coração, e por um tempo, nenhum dos dois precisou de palavras. Os dias que seguiram à condenação do coronel trouxeram uma mudança que não era só política ou legal, era uma mudança no ar da própria cidade. São Raimundo parecia respirar diferente. As pessoas que antes caminhavam com medo de dizer a palavra errada na frente dos jagunços começaram a falar mais alto. As mulheres que antes se envergonhavam de suas histórias começaram a contá-las à luz do dia.
Era como se um peso que todos carregava, mas que ninguém confessava, fosse caindo aos poucos dos ombros de cada um. Na fazenda, Eduardo e Maria viveram aqueles primeiros dias de paz, como quem aprende a respirar de novo após um tempo inteiro debaixo da água. Não foi um dia ou dois, foi um tempo de silêncio que não mais doía. Um tempo de manhãs em que o café era feito com calma e os dois sentavam à mesa sem pressa de ir embora. Um tempo em que Maria começou a rir de novo, risos pequenos, tímidos, mas reais, e Eduardo, que não lembrava como era sentir algo tão leve dentro do peito, ficou paralisado da primeira vez que ela riu. Depois não ficou mais. Foram as vizinhas que foram as primeiras a saber. A comadre Lúcia não era o mesmo nome da esposa de Eduardo, mas um nome comum na região. Foi a primeira a levar a notícia na venda. Depois, a dona Terezinha, que antes era a maior espalhadeira de fofoca, foi a primeira a sorrir quando soube que Eduardo ia se casar com Maria. Meu Deus, disse ela, apoiando a mão no próprio peito. Quem imaginava? Horácio, de trás do balcão, apenas balançou a cabeça e sorriu. O tipo de sorriso de quem acompanhou a história desde o começo e sabia que aquele fim era o único que fazia sentido. Na fazenda, quando Eduardo falou com Maria sobre o casamento, ela ficou em silêncio por um tempo que parecer longo. Depois olhou para ele com os olhos que já não tinham vergonha. "Você tem certeza?" perguntou ela com a voz suave. "Depois de tudo que aconteceu, você tem certeza de que quer isso?" Eduardo se aproximou, segurou a mão dela, a mesma mão que um dia chegou ensanguinada na porta do rancho, e disse: "Eu tive mais certeza dessa coisa do que de qualquer outra na vida." Maria fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, as lágrimas estavam ali, mas não as lágrimas de dor que ela conhecia de sempre. Eram lágrimas de outro jeito. Lágrimas que doíam por dentro, mas por um motivo que nunca imaginou que aconteceria com ela. O casamento foi realizado numa tarde dourada, num dia em que o sol parecia ter vindo de propósito para iluminar aquilo. Na pequena igreja de Nossa Senhora da Aparecida, que ficava no meio da praça de São Raimundo, as portas estavam abertas para todos. A cidade inteira foi, não mais para julgar, mas para celebrar. Era uma multidão pequena, mas real, de gente que estava ali porque queria estar. Os peões da fazenda estavam na frente, de camisas limpas e chapéus na mão. A dona Terezinha, que outrora era a maior espalhadeira de fofoca, enxugava as lágrimas com o lenço, mesmo antes de a cerimônia começar. O padre que o ficava era um homem velho, de sotana puída e voz ainda firme, que conhecia a história toda e que quis presidir a cerimônia com tanto cuidado como se fosse a coisa mais importante que já fez na vida. Quando Maria entrou pela porta da igreja, o silêncio caiu sobre todos como um véu. Ela usava um vestido de algodão branco, simples, mas lindo, e uma fita azul nos cabelos, a mesma cor do céu que se via pela janela. Caminhava devagar, com os passos seguros de uma mulher que não mais se arrastava pelo chão. Os pulsos ainda tinham as marcas das cordas. Ela não tentou esconder. Eduardo a recebeu no altar com as mãos ainda tremendo. Não de frio, não de medo, mas do peso de tudo que ele sentia e que não conseguia expressar com palavras. Ao tomar a mão dela, ainda com as marcas das cordas visíveis na pele, ele a segurou com uma firmeza que dizia mais do que nenhuma fala podia dizer. O padre Honório cobriu as mãos dos dois com as suas e começou a cerimônia. As palavras que ele disse foram simples, como era o costume. Mas quando chegou o momento dos votos, Eduardo não precisou esperar. Olhou bem dentro dos olhos de Maria, com a voz firme mas terna, e disse: "Eu não te quero por pena, Maria. Te quero por escolha." Maria fechou os olhos por um instante, deixando que as lágrimas que não conseguia segurar caíssem. Quando os abriu, sorriu. Um sorriso que Eduardo nunca mais esqueceria na vida. E respondeu com a voz que não tremeu: "E eu escolho ficar, Eduardo.
por escolha. O beijo que selou o casamento não foi tímido nem apressado. Foi um beijo de quem quer, de quem escolhe. O tipo de beijo que marca um antes e um depois e que naquele terreiro de terra batida, diante de uma cidade que aprendeu a ver de novo, selou um pacto que ninguém mais podia quebrar. Meses depois, quando as primeiras chuvas chegaram após uma seca que parecia não ter fim, o sertão de São Raimundo mudou de rosto. A poeira vermelha que cobria tudo começou a se misturar com a lama da terra molhada. O cheiro do mundo mudou, de terra seca e sol castigante para terra úmida e raiz crescendo. O poço da fazenda da Pedra Branca, que Eduardo renomeou de Fazenda da Água Viva, voltou a jorrar com força. Água fresca e limpa, que corria pelo terreiro como um sinal de que a vida voltava. As terras que haviam sido devolvidas às famílias começaram a florescer. O pasto que parecia morto começou a verdear. E dentro da casa, na cozinha, onde o fogão a lenha crepitava como sempre, Maria anunciou, numa manhã em que o café estava mais forte que de costume, que esperava um filho. Eduardo ficou em silêncio por um tempo que parecer longo. Depois se aproximou, segurou o rosto dela com as duas mãos e sorriu. Um sorriso que a vila inteira viu pela primeira vez em muitos anos. O rancho que se chamava Pedra Branca, nome que lembrava a seca, a solidão e tudo que Educar preferia esquecer, foi rebatizado de Água Viva. Um nome novo para um tempo novo. Os vizinhos que antes evitavam passar pelas estradas da fazenda começaram a aparecer com mais frequência. Alguns traziam mudas de planta. Outros vinham pedir conselho de como cuidar do gado. E Eduardo, que nunca foi homem de muita conversa, começou a recebê-los com um calor que ninguém da região via nele antes. A fazenda que um dia foi prisão de um homem quebrado virou, aos poucos, lugar de encontro. De vizinhos que vinham tomar café pela manhã, de histórias que se contavam na varanda à tarde, de risos que ecoavam no terreiro à noite. Era uma vida nova. Era o jeito que a vida devolve quando alguém, por fim, tem coragem de viver. Os peões da fazenda, homens que haviam trabalhado com Eduardo por anos e que conheciam melhor do que qualquer um o silêncio pesado que cobria aquele rancho, foram os primeiros a notar a mudança. Nivaldo, o mais antigo deles, comentou numa manhã com outro, enquanto cercava o curral. O patrão sorriu hoje sem eu provocar. O outro apenas balançou a cabeça. Mundo novo, disse, e não precisou explicar mais nada. Na horta que Maria havia começado a cuidar meses atrás, aquele cantinho de terra seca que ninguém mais olhava desde que Lúcia se foi, as primeiras folhas verdes apareceram sob o sol forte. Maria as viu numa manhã e ficou parada ali por um tempo longo, os olhos marejados, não de tristeza, mas de algo que não tinha nome fácil. Era a sensação de que a vida, por fim, queria voltar. Numa tarde dourada, quando o entardecer pintava o sertão de laranja e roxo e o vento soprava suave, Eduardo e Maria estavam sentados na varanda sob a sombra da velha gameleira. A mesma que testemunhou tantos anos de solidão de Eduardo, a mesma que via a casa vazia e o homem que não mais sorria. Maria apoiou a cabeça no ombro dele, como já tinha feito outras vezes, mas naquela tarde com um peso diferente, o peso de algo que crescia dentro dela e que representava tudo que os dois tinham lutado para ter. Eduardo olhou para a terra que meses atrás parecia seca e morta, e agora começava a verdear. Olhou para a mulher ao seu lado, que chegou aos seus braços com as mãos ensanguinadas e os olhos marcados pelo medo, e que agora sorria com os olhos cheios de vida. E assim, onde havia apenas dor e silêncio, floresceu não só amor, mas a compreensão de que justiça não nasce do silêncio dos injustiçados, mas da coragem de um que ousa falar a verdade diante do medo, e de um que ousa ouvir. Assim se encerra a história de Eduardo e Maria do Carmo, uma história de dor que abriu o caminho para o amor e de amor que curou todas as dores.
Uma história que mostrou que mesmo no lugar mais cruel, no momento mais escuro, quando parece que não tem mais saída, pode haver ainda uma porta que a gente não via. Às vezes, o destino coloca na nossa porta aquilo que mais precisamos, mesmo quando não estamos preparados. A vida é cheia de perdas, mas também cheia de reencontros, cheia de despedidas, mas também de reviravoltas que nos devolvem a esperança e, acima de tudo, cheia de possibilidades para quem tem coragem de amar outra vez. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100.000 inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.